Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda Nordeste News desta sexta-feira começando. Vamos ficar por aqui juntos acompanhando as principais notícias da região Nordeste. Confira agora os destaques de hoje. Homem é preso por torturar namorada de 16 anos e mantê-la presa em canil. Suspeito de matar policial e guarda municipal na Bahia morre em confronto em Sergipe. E mais, advogada furta iPhones de loja e é flagrada por câmera de segurança. O Nordeste News está no ar. Dois adultos e 7 adolescentes filmaram o sequestro de um motorista de aplicativo em Teresina. Motorista de aplicativo sequestrada em Teresina aparece em vídeo. Nas imagens que circularam nas redes sociais, os suspeitos exibiam armas de fogo e faziam gestos associados a uma facção criminosa. O sequestro foi orquestrado a partir de uma solicitação falsa de corrida. A motorista foi ameaçada com a arma de fogo e foi obrigada a transferir R$ 400 para os criminosos. Em seguida, foi colocada no porta-malas. O vídeo gravado aparece como forma de comemoração pelo sequestro. Os adultos foram autuados em flagrante e responderão por organização criminosa, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo. Os adolescentes participantes foram apreendidos e pedidos de internação foram solicitados. E uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal identificou mais de 50 mil munições escondidas em um carro. O caso aconteceu no interior do Maranhão. Durante uma fiscalização de rotina, a Polícia Rodoviária Federal encontrou quase 50 mil munições escondidas em carro. O flagrante aconteceu na BR-226 em Grajaú, no interior do Maranhão. Dentro de um compartimento oculto do veículo estavam cerca de 49 mil munições, além de espoletas para recarga e 1 quilo de pólvora. Segundo a PRF, o caso foi classificado como crime de comércio ilegal de munições. O material e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Grajaú. Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na quinta-feira, suspeito de torturar a namorada, uma adolescente de 16 anos, que foi encontrada vivendo dentro de um canil no sertão do Alagoas. De acordo com a Polícia Civil de Alagoas, o caso veio à tona após a denúncia encaminhada ao Conselho Tutelar, que relatou que a vítima vivia isolada no quintal da casa do suspeito. Equipes da 2ª Delegacia Regional de Polícia, acompanhadas por conselheiros tutelares, foram até o imóvel no bairro Camoxinga. No local, os militares encontraram a residência fechada. A adolescente foi localizada nos fundos da casa, deitada dentro de uma casinha de cachorro em condições insalubres. Segundo a delegada Daniela Andrade, responsável pelo caso, o ambiente apresentava forte odor e grande acúmulo de lixo. Ainda conforme as autoridades, a adolescente não tinha acesso à rua, recebia alimentação de forma precária e não estava matriculada em nenhuma escola. O suspeito foi encontrado posteriormente e levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tortura. Ele permanece detido no Centro Integrado de Segurança Pública do município e o caso segue sob investigação. No centro de Recife, uma advogada foi flagrada levando 2 celulares de um estabelecimento. Imagens de uma câmera de segurança flagraram Raquel Varela furtando 2 celulares de um estabelecimento no bairro da Ilha do Leite, no centro do Recife. A mulher é advogada e entrou no local buscando vender um aparelho, desistindo em seguida. Depois, demonstrou interesse em comprar um iPhone para a filha e aproveitou o momento em que o vendedor saiu da sala e colocou 2 smartphones dentro da bolsa. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como furto na delegacia e as investigações foram iniciadas. E em João Pessoa, um desentendimento entre motoristas terminou em morte. No bairro Cuiá, na zona sul de João Pessoa, um conflito entre um motorista de ônibus e um motociclista resultou em uma pessoa morta e 2 feridas. Após troca de acusações entre os homens, o motorista do ônibus avançou sobre o motociclista e fugiu. O condutor da moto morreu no local. Ele tinha 26 anos e foi identificado como Matheus de Souza Soares.
O motorista do transporte coletivo não teve a identidade divulgada, mas foi preso pela Polícia Civil horas depois do ocorrido. Segundo a polícia, imagens de uma câmera de segurança registraram a ação e foi possível identificar que o ônibus foi utilizado como ferramenta do crime, arrastando o motociclista por alguns metros. A atitude também resultou em 2 pessoas feridas, uma de 29 anos e outra de 56. As 2 vítimas foram encaminhadas para o Hospital do Trauma em João Pessoa e o quadro é considerado estável. Uma operação entre as polícias civis de Sergipe e da Bahia terminou com a morte de um homem de 46 anos na noite da quinta-feira no município de Estância. Uma operação entre as polícias civis de Sergipe e da Bahia terminou com a morte de um homem de 46 anos na noite dessa quinta-feira no município de Estância. Normando dos Santos Oliveira era alvo de um mandado de prisão definitiva pelo crime de roubo e resistiu às abordagens das equipes policiais. A ação foi realizada pelo Centro de Operações Policiais Especiais, pela Delegacia Regional de Estância, com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais da Bahia. De acordo com as investigações, o homem era apontado como responsável pela morte do investigador da Polícia Civil da Bahia, Fábio Malvar, ocorrida em outubro de 2022 no bairro da Calçada, em Salvador. Ele também era investigado pelo assassinato do guarda civil municipal Marival Silva, registrado em junho de 2020, também na capital baiana. Ainda segundo o delegado, o suspeito foi localizado próximo à sua residência e reagiu à tentativa de prisão. Durante o confronto, ele foi baleado e levado a uma unidade hospitalar, mas morreu em decorrência dos ferimentos. No local, a polícia apreendeu um revólver utilizado pelo homem durante a ação. No próximo bloco, aqui no Nordeste News, secretária de Saúde de Maceió é denunciada por suspeita de usar clone em prova de medicina. Bebê com traumatismo craniano é socorrido de helicóptero pela Polícia Rodoviária Federal de Caruaru para o Recife. E ainda, Paraíba sanciona lei sobre o uso e venda de spray de pimenta para a defesa das mulheres. O Nordeste News volta já. Estamos de volta com o Nordeste News. Vamos continuar por aqui acompanhando as principais notícias do Nordeste. Uma mulher foi atingida por um ônibus ao tentar atravessar uma avenida na tarde da quinta-feira em Fortaleza. O acidente aconteceu por volta das 16 horas no cruzamento da Avenida Mozart Lucena com a Avenida Ambientalista Arities. No momento em que a mulher começou a atravessar a via, que não tem faixa de pedestre, o ônibus dobrou da Mozart Lucena para a Arities e a atingiu em cheio. Com o impacto da batida, a mulher é lançada no chão da avenida. No entanto, quase de imediato ela levanta, sobe a calçada e se afasta. Na sequência, outros pedestres começam a ajudá-la e a levam para dentro de uma loja. Conforme uma testemunha relatou, a mulher teve escoriações leves e não aparentou ter nenhum ferimento mais grave. Apesar disso, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou SAMU, foi acionada, esteve no local e levou a mulher para uma unidade de saúde. Por meio de nota, a empresa de transporte urbano de Fortaleza, Etufor, informou que solicitou as imagens das câmeras do veículo da linha 115 Jardim Guanabara Centro para avaliar a dinâmica do acidente. A secretária de Saúde de Maceió, Lara Jaine, foi denunciada por supostamente colocar outra mulher para fazer uma prova em seu lugar no curso de medicina em uma faculdade particular da capital alagoana. Lara Brandão nega a acusação. Por meio de nota, afirmou categoricamente que nunca utilizou um clone para realizar provas e que tampouco cometeu qualquer tipo de fraude durante o curso de medicina ou em qualquer outro momento. Segundo a secretaria, adversários políticos fizeram acusações falsas com o objetivo de atacar a honra de uma mulher que cumpre sua missão à frente da Secretaria de Saúde com preparo e dedicação extrema.
De acordo com a Polícia Militar, militares do 13º Batalhão foram acionados no dia 24 de março de 2025 para apurar uma ocorrência de possível falsidade ideológica no Centro Universitário de Maceió, localizado no bairro Cruz das Almas. No local, o supervisor da instituição informou que uma mulher tentava se passar por Lara Brandão durante um teste na faculdade. A suspeita fugiu antes da chegada dos policiais. Devido à ausência de flagrante, o funcionário foi orientado a registrar um boletim de ocorrência. Em Caruaru, no estado de Pernambuco, um bebê sofreu traumatismo craniano e foi socorrido pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. O guarda-roupa caiu por cima de um bebê de 1 ano e 6 meses, causando traumatismo craniano. O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal foi acionado para transferir a criança de Caruaru para Recife. O trajeto durou 30 minutos e foi iniciado logo após a estabilização do menino. Luiz Bernardo de Souza deu entrada no Hospital da Restauração em estado grave. Segundo a tia dele, em um momento de descuido, o bebê foi até o guarda-roupa e abriu a porta, causando a derrubada do móvel. Até o momento, não há indicação de tratamento cirúrgico e o menino encontra-se entubado, aguardando uma vaga na UTI. Na Paraíba, 2 leis foram sancionadas para regulamentar o comércio e o uso de sprays de pimenta. As normas buscam incentivar mecanismos de autoproteção das mulheres. Mulheres maiores de 18 anos poderão comprar spray de pimenta em farmácias da Paraíba. O objeto será vendido como forma de defesa pessoal para mulheres. A iniciativa foi do deputado Valber Virgulino, sancionada pelo governador Lucas Ribeiro. A Lei 14.369 estabelece regras para a compra e uso do item, e a Lei 14.360 autoriza a venda do spray em farmácias. Cada mulher poderá adquirir até 2 unidades por mês e deverá apresentar documento oficial com foto, comprovando ser maior de 18 anos. E a Justiça determinou que a vereadora Débora Santana e o filho dela, o administrador e empresário Cleidson Filho, paguem pensão mensal e custeiem 2 próteses para o atleta Emerson Silva Pinheiro, que foi atropelado na orla de Pituba, em Salvador. O acidente aconteceu no dia 16 de agosto de 2025 do bairro da Pituba, área nobre da capital baiana. Cleidson foi preso em seguida com sinais de embriaguez e apontado como o condutor do carro que atropelou Emerson. Em setembro de 2025, a Justiça o tornou réu por tentativa de homicídio com dolo eventual e concedeu liberdade a ele. Segundo Losângela Passos, advogada de Emerson, a vereadora Débora Santana está na condição de réu em razão da sua assunção voluntária de responsabilidade e do comportamento concludente adotado desde o ocorrido. O processo envolve uma ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos movida por Emerson. Devido ao impacto do atropelamento, o atleta sofreu lesões gravíssimas. Teve a perna direita amputada e sofreu fraturas complexas na perna esquerda. Na decisão, a Justiça entendeu que há indícios suficientes da responsabilidade de Cleidson e Débora Santana e risco de agravamento do quadro clínico da vítima. A Justiça destacou que a interrupção do tratamento já causou prejuízos físicos, como perda de mobilidade e desenvolvimento de fibrose. A Justiça também levou em consideração que a vereadora chegou a custear parte das despesas de forma voluntária após o acidente, o que gerou no atleta a expectativa de continuidade da assistência. No entanto, segundo a decisão judicial, os pagamentos teriam sido interrompidos após a soltura de Cleidson, o que teria agravado o estado de saúde da vítima. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe decidiu na quinta-feira que vai apurar a contratação de um cemitério particular pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, no valor de mais de 5 milhões de reais. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, TCE, a contratação foi justificada pelo município com base na situação dos 7 cemitérios públicos locais que estariam irregulares sem licença ambiental e sem disponibilidade de vagas, situações que também serão analisadas pelo tribunal. A decisão acompanhou os entendimentos das unidades técnicas do TCE e o parecer do Ministério Público de Contas, que já havia recomendado o cancelamento do contrato. Os levantamentos apontaram indícios de irregularidades como pagamento por serviços de manutenção não executados, fragilidades no planejamento da contratação dos serviços funerários, deficiência na elaboração de laudos ambientais e inconsistências metodológicas nos estudos e orçamentos técnicos apresentados.
Ainda de acordo com o Tribunal de Contas, também foi constatada a ausência de comprovação da vantagem do processo de terceirização do serviço em comparação a possíveis alternativas, como a recuperação e regularização dos cemitérios públicos municipais. Após análise, o tribunal determinou a abertura do processo para aprofundar a apuração dos fatos e fixou prazo de 30 dias para que o gestor apresente a regularização do estudo técnico preliminar e do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Ficou determinado que o município deverá ainda comprovar a adoção de providências efetivas para resolver as situações apontadas em relatórios, bem como apresentar medidas voltadas à obtenção do licenciamento ambiental dos cemitérios públicos. Por meio de nota, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro informou que ainda não foi oficialmente notificada pelo TCE e que vai aguardar a devida notificação formal e o acesso integral ao conteúdo do processo para, então, se pronunciar de maneira oficial. E no próximo bloco, o CESAP-RN confirma 3 novos casos de monkeypox no Rio Grande do Norte em uma semana. Jovem maranhense que atuou com refugiados conquistam a bolsa nos Estados Unidos. E mais, o FRN cedia debate internacional sobre a chegada dos portugueses ao Rio Grande do Norte. O Nordeste News volta já, não sai daí. Nordeste News está de volta, muito obrigada pela sua companhia nesta sexta-feira. Vamos seguir aqui com as notícias do Nordeste. A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte confirmou o registro de 3 novos casos de mpox. As ocorrências se concentram em Natal, com 2 casos, e um em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana. De acordo com a CESAP, todos os pacientes apresentam sintomas leves e seguem em monitoramento domiciliar pelas equipes de saúde, conforme os protocolos estabelecidos. O diagnóstico é realizado pelo Laboratório Central Dr. Almino Fernandes, o LACEN, referência no estado desde 2022. Em casos suspeitos, a orientação é notificar imediatamente o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde e adotar medidas de isolamento. Em situações que necessitem de internação, os hospitais de referência são o Giseuda Trigueiro, em Natal, e o Rafael Fernandes, em Mossoró. Durante o atendimento, pacientes com suspeita da doença devem ser isolados e orientados a proteger lesões expostas, reduzindo o risco de transmissão. E as academias de Fortaleza receberam uma recomendação para reforçar o cumprimento de normas que garantam a segurança dos consumidores. A orientação foi repassada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, um dia após a morte de um aluno enquanto se exercitava em uma academia do bairro Parreão. Na recomendação, o DECOM orienta que as academias exijam um atestado médico no ato da matrícula, realizem avaliação prévia dos alunos, garantam o acompanhamento por profissionais habilitados e adotem protocolos de emergência. A recomendação do DECOM, que integra o Ministério Público do Ceará, também vale para as empresas intermediadoras de acesso a esses serviços, como as plataformas Gympass, TotalPass e similares. Além disso, 18 estabelecimentos do gênero foram notificados e possuem o prazo de 10 dias para comunicar ao órgão as providências adotadas. A medida, conforme o Ministério Público do Ceará, foi motivada pelo aumento de registros de óbitos e graves intercorrências durante a prática de exercícios físicos nesses espaços e objetiva garantir que a atividade ocorra de forma segura para toda a população. 6 alunos morreram em academias na Grande Fortaleza nos últimos 10 meses. O Conselho Regional de Educação Física e o Sindicato das Empresas de Condicionamento Físico do Estado do Ceará também foram notificados para reforçar a orientação e fiscalização do setor. Aprovado em 17 universidades, um estudante maranhense vai cursar Relações Internacionais nos Estados Unidos. Com apenas 22 anos, Samuel da Silva Moura foi aprovado em 17 universidades estrangeiras.
Ele se destacou por seu trabalho humanitário junto a refugiados e foi contemplado com uma bolsa de estudos de mais de 3 milhões de reais na Duke University, nos Estados Unidos, onde irá cursar Relações Internacionais. Desde 2020, o rapaz vem atuando junto aos refugiados no Oriente Médio, na África e na Europa. No Brasil, coordena um programa humanitário, assumindo atividades de gestão de equipes e planejamento de ações. E no Piauí, uma menina de 14 anos escreveu um livro inspirado na amizade do irmão com um bode. A amizade entre o irmão João Felipe, de 7 anos, e um bode chamado Theo inspirou Jesuana Daphne, de 14 anos, a escrever um livro. A obra, chamada O Menino e o Bode, foi financiada pela Prefeitura de Esperantina e conta com ilustrações feitas com inteligência artificial. A mãe das crianças compartilhou exemplares do livro nas redes sociais, em uma conta que acumula mais de 300 mil seguidores, que acompanham as brincadeiras do menino e do animal. Na família há mais de 2 anos, Theo é a companhia de todas as aventuras de João Felipe. Olha só, o Cine Imperial no Shopping Center Lapa, em Salvador, vai realizar no domingo um concurso de sósias do cantor Michael Jackson. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio de formulário online. O evento contará com jurado convidado e dinâmica de apresentação ao vivo dos participantes. A ação marca o lançamento do filme Michael, cinebiografia musical que retrata a trajetória do artista interpretado por Jafar Jackson. O longa aborda desde o período do cantor no grupo Jackson 5 até a consolidação de sua carreira solo e os impactos de sua produção artística na cultura mundial. O vencedor será premiado com 1 ano de cinema gratuito, além de ingresso com combo e outros prêmios especiais. O filme está em cartaz no Cine Imperial com sessões das 14 horas, 16h30 e 19 horas, até quarta-feira, dia 29. A venda de ingressos estão disponíveis no site do shopping. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está sendo palco de um debate internacional que une história, ciência e pesquisa em torno de um dos temas mais instigantes da historiografia brasileira, a chegada dos portugueses ao litoral do Rio Grande do Norte. Edinaldo Martins nos trouxe detalhes do evento. Vamos conferir. Pois é, Juliana, desde ontem, quinta-feira, e hoje, na sexta, está acontecendo aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, o colóquio internacional Câmara Cascudo, que vem discutindo a possibilidade do descobrimento do Brasil ter ocorrido na costa do Rio Grande do Norte. Eu estou aqui com o coordenador do colóquio, professor Carlos Chessman. Professor, quais os argumentos que estão sendo usados para que a gente possa acreditar que esse descobrimento tenha ocorrido aqui no estado? Então, o que voltou o assunto à tona foi a nossa publicação, o ano passado, numa revista da Universidade de Cambridge, chamada Journal of Navigation. É uma revista de indexação internacional, né, que aceitou a nossa argumentação. Isso reabriu o debate. A gente conhece e sabe que tem contribuições de outros potiguares, né, o Lenine Pinto, o Manuel Cavalcante Neto e até o Câmara Cascudo, né, que inclusive leva o nome do colóquio, né, e esse debate reabriu. E a universidade, né, fez com que o colóquio acontecesse para também ouvir os outros colegas. Recentemente agora, a última palestra foi exatamente do professor Francisco Cancela, que é da Universidade do Sul da Bahia, né, e é historiador sobre a cidade de Porto Seguro. Veio defender a continuidade que seja lá em Porto Seguro. Ouvimos, estamos debatendo, estamos argumentando, né, e é uma coisa que é uma construção ao longo do tempo, né? Como a gente estava comentando recentemente aqui, né? A Bahia, desde 1840 e poucos que diz que é lá. Tem toda uma base histórica, tiveram, digamos, quase 200 anos com essa argumentação. E nós apresentamos um argumento mais científico. Eu sou da parte de física, o colega também de física. Então a gente apresentou argumentos. Quem monta as correntes, define as correntes é a força de Coriolis, que obrigatoriamente faz com que as embarcações, antes de chegarem ao sul, tem que passar no litoral norte do nordeste do Brasil. Argumentações de distâncias, né, a fotografia de distância que você avista, o dito Monte Pascoal, tem que ser de acordo com o que está na carta de Pero Vaz de Caminha. Então a gente está apresentando um argumento mais científico das ciências da natureza. E está procurando debater e entender os outros argumentos para a gente tentar chegar numa verdade. E os historiadores, de forma geral, têm aceitado esses argumentos?
De uma forma geral, ainda não, até porque os métodos são diferentes, né? Por exemplo, eles usam muitos documentos, né? Nós usamos apenas um único documento. É uma falha, é uma limitação. Mas, diante desse único documento, a gente encontrou 8 evidências que são aqui. Por isso que foi aceito nessa revista da Universidade de Cambridge. Tem uma argumentação forte. Claro, não é histórico, não usa a ferramenta de história. Usou poucos documentos. E como você bem viu, os historiadores apresentam vários outros documentos que corroboram que seja lá em Porto Seguro. E a gente está procurando com que esses dados da história estejam sob a tutela desses dados científicos. Isso é uma coisa que demora. Você precisa ouvir, procurar entender, procurar encontrar uma solução que faça com que seja verdade. É uma construção. A grande questão é que se abriu para uma questão que era puramente regional. Aqui no Rio Grande do Norte todo mundo já conhecia o Lenine, todo mundo conhecia o Manel, e agora a gente conseguiu expandir nacionalmente, né? E até internacionalmente, como a passagem e a vinda do escritor português que mora na Flórida, está vindo debater e está tendo a sua formação de opinião. Professor, de forma geral, qual é o objetivo de se levantar essa discussão nesse momento? É uma busca pela verdade. A universidade tem esse objetivo, né? Quando você vai investigar alguma coisa, você procura apresentar a verdade, para ter prós e contras, e a sociedade decidir o que vai fazer com esse conhecimento. Então, um cientista, ele procura a verdade pela verdade. Ok. Bom, a discussão está posta, né? Certamente muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte, muitas discussões, e a gente espera, como o professor falou, que a verdade prevaleça ao final de tudo, né? A gente, como potiguares, a gente fica na torcida, lógico, que toda essa discussão traga exatamente esse descobrimento, né? Essa argumentação do descobrimento venha aqui para o Rio Grande do Norte, que com certeza vai trazer diversos benefícios econômicos, históricos, enfim, é o que a gente torce. Retorno com você, Juliana Edinaldo Martins, para o Nordeste News. E o Nordeste News termina aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!